Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Marcelo e para mim é um motivo de muita alegria ter a oportunidade de compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5. E nós vamos ler até o versículo 17. Gênesis, capítulo 6, versículos do 5 ao 17. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Pode procurar, eu espero. Diz assim a partir do versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os ver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Esse texto nos diz que a terra, ela não era mais o paraíso que Deus havia feito. A corrupção, a violência eram agora o comportamento do povo. Esse povo, ele se esqueceu de Deus e começaram a seguir os seus próprios caminhos. Só que em meio a essa corrupção, em meio a essa violência, em meio a esse esquecimento de Deus, em meio ao povo a seguir os seus próprios caminhos, o texto também diz que um homem, ele achou graça diante de Deus. E esse homem, ele tinha uma família. O texto diz que Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Está no versículo 8. Eu quero dizer que, da mesma maneira que Noé foi achado por Deus como um homem que fez a diferença em sua geração,
eu quero declarar para você nesse momento que o Senhor, Ele contempla os olhos sobre você. E apesar das suas falhas, e apesar dos seus erros, você é uma pessoa que está diante dos olhos do Senhor. E Deus vê muita graça em sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que os olhos do Senhor se encham de graça diante da tua presença. Deus, quando me levou a esse texto, o Senhor me fez ver algumas coisas a respeito da construção da arca. Eu peço a você que preste bastante atenção, porque esses destaques da construção da arca, mais à frente você vai entender o porquê que Deus me fez destacar algumas coisas da construção dessa arca. Ainda no capítulo 6, veja o versículo 3 que diz assim: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quero que você também esteja atento ao tamanho da arca. Gênesis capítulo 6, versículo 15. E desta maneira farás. E traduzindo, fazendo a soma matemática do comprimento, da largura e da altura, nós temos uma arca com um comprimento de 149 metros, uma largura de 24 metros e 80 centímetros e uma altura de 14 metros e 20 centímetros. Quero destacar também, nesse texto, a obediência de Noé. Porque se no versículo 8 diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, é porque tem algo em Noé que fez com que Deus o olhasse e o visse como capaz de construir aquela arca. Então eu quero destacar a obediência de Noé. Apesar de não estar no texto que foi lido, eu quero destacar também outra parte importante. Que pessoas que estavam à sua volta não acreditaram nele. Até porque, se tivessem acreditado nele, mais pessoas tinham se salvado. Então gostaria que você prestasse atenção nesses destaques que eu mencionei, porque quando o Senhor Deus me levou a esse texto, o Senhor me mostrou algo bem diferente acerca da construção da arca. Porque eu entendi que Deus, apesar de ter dado a Noé a construção da arca, Deus, ele deu a Noé um projeto. E eu sei que você que está ouvindo essa mensagem, eu sei que Deus também te deu um projeto.
Então o tema da mensagem é Projeto de Deus. O que é preciso para dar certo? Deus tem te confiado coisas. Deus tem te confiado projetos. Pois bem, o que é preciso para dar certo? Porque pessoas hoje estão recebendo os projetos de Deus e esses projetos não conseguem ir à frente. Porque pessoas estão recebendo o chamado de Deus e esse chamado não vai adiante. Às vezes caminha até um pouco e para. Então, se Deus ele te deu algum projeto, ou se Deus tem te dado projetos, você precisa entender que algumas coisas precisam fazer parte desse projeto para que ele dê certo. A primeira coisa que o projeto de Deus precisa para dar certo na sua vida, e você precisa entender isso, é a palavra tempo. Lembro do versículo lido em Gênesis, capítulo 6, no versículo 3. Pois bem, você quer que o seu projeto dê certo, você precisa entender que ele precisa de tempo. E o que nós estamos vendo hoje, o que eu estou vendo hoje, são pessoas que recebem um projeto de Deus e querem que aconteça da noite para o dia. Querem que aconteça de uma forma rápida, como se Deus te desse um projeto miojo, onde você coloca o fogo e com 3 minutos ele está pronto. O que Deus está confiando em seu coração, você precisa entender que precisa de um ingrediente chamado tempo. Então não se desespere, não ande pelo que os seus olhos estão vendo, não se precipite com suas palavras, é necessário de tempo. Agora o importante de falar em tempo é que ele está associado à nossa conduta com Deus. E a palavra conduta significa a maneira de se comportar. Será que o seu comportamento diante de Deus está bom? Será que o seu comportamento não está fazendo com que esse projeto venha a ser adiado? Será que essa maneira de você lidar, a maneira com que você se relaciona, não está adiando a construção do teu projeto? Eu quero te dizer uma coisa: abandone os erros e comece a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. É necessário que o nosso comportamento esteja à altura daquilo que Deus nos quer dar. É importante que as nossas ações sejam ações baseadas na palavra de Deus.
Então lembre-se, o seu projeto, ele precisa de tempo. E o tempo está associado à nossa conduta com Deus, que é a nossa maneira de se comportar. E nós precisamos abandonar os erros e começar a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então acalme o teu coração. Continue com essa fidelidade. Continue com essa caminhada com Deus. Não desanime. Se mantenha firme. E você vai ver que no momento certo, aquilo ao qual Deus tem te confiado irá se concretizar. Tão somente aguarde. Tão somente creia no tempo de Deus. A segunda coisa a qual quero mencionar nesse texto é sobre o tamanho da arca. Lembra que fazendo a soma, fazendo a tradução matemática, nós temos 149 metros de comprimento, aproximadamente 25 metros de largura e aproximadamente 14 metros e meio de altura. Repare que não era uma arca pequena. Era uma arca grandiosa, era um projeto grande. A segunda coisa que você precisa entender é que todo projeto de Deus, ele é grande. Porque Deus tem um imenso prazer em lhe dar as melhores coisas. Deus tem o prazer em lhe dar as melhores coisas. Seja um ótimo emprego, seja um ótimo casamento, seja um ótimo comércio. Deus, ele tem um imenso prazer em nos abençoar. Mas, ao mesmo tempo que todo projeto de Deus é grande, é necessário que nós tenhamos amadurecimento para receber as coisas grandes de Deus. Será que Deus vai confiar projetos a pessoas que não estão amadurecidas? Será que Deus vai confiar aquilo que está em seu coração para que nós venhamos executá-los aqui na terra? Mas onde a gente não está amadurecido a tal ponto de executar. Você quer um exemplo? Quantos pais que existem por aí que no dia do aniversário do filho, 18, 17, 19, enfim, 20 anos, e o pai lhe presenteia com um carro, um mês depois, aquele jovem, aquele filho perdeu a vida. Porque com o próprio presente que o pai tinha dado, desenvolveu seus 200 km por hora e bateu com o carro. E aí o pai pergunta: por que o meu filho fez isso? Eu dei a arma para o meu filho se suicidar. Da mesma maneira que um pai, antes de presentear o filho, ele observa o comportamento do filho. Será que o meu filho está à altura de receber esse presente? Eu posso comprar esse carro? Eu posso presenteá-lo com isso? Será que ele vai cuidar bem? A mesma maneira
é Deus. A mesma maneira é Deus. Será que eu posso confiar esse projeto ao meu servo? Será que eu posso confiar esse meu projeto à minha serva? Porque todos os meus projetos são grandes e eu preciso de pessoas amadurecidas para recebê-las. Presbítero Marcelo, como saber então se eu estou amadurecido em Cristo? Você quer receber um projeto de Deus? Sim ou não? Se você respondeu sim, eu quero te dizer que o requisito para o amadurecimento é você começar a andar com Deus. Comece a andar com Deus. Comece a se aproximar dele. E você vai ver a alegria que o Senhor Deus terá em lhe confiar coisas, lhe confiar ações, lhe confiar projetos. Então comece a andar com Deus. Comece a amadurecer. Comece a estreitar laço com o Senhor Jesus. Agora, para que esse projeto ele seja grande e você venha executá-lo com grandeza, é necessário que haja obediência. Se Noé andava com Deus, Noé era obediente a Deus. Porque não podemos andar com Deus em desobediência. Não podemos andar com Deus entristecendo o Espírito Santo que habita em nós. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Interessante que todas as vezes que fazemos referência a esse texto, nós só vamos até essa parte. Nós vamos, lemos, mencionamos somente até essa parte a qual eu li. Mas, para que o Senhor venha nos colocar por cabeça e não por cauda, para que o Senhor venha nos colocar em cima e não somente debaixo, o texto ele é acrescido de: se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Então, não basta tão somente guardar. Acima de tudo, precisamos também cumpri-los. Por isso que em Tiago, capítulo 1, versículo 22, o Senhor nos ensina que não podemos tão somente ser ouvintes da palavra de Deus, mas precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Você quer que seu projeto dê certo? Comece a andar com Deus. Comece a ser obediente a Deus. Então, para que o seu projeto, para aquilo que Deus tem te confiado, dê certo, você precisa entender que precisa de tempo. Você precisa entender que é necessário amadurecimento. É necessário que você entenda que precisa de obediência. E é necessário que você entenda que as pessoas não acreditarão na idealização do teu projeto.
Então não desanime pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas comentam. Não desanima. O fato das pessoas não acreditarem, isso não significa que seja Deus não acreditando. Pelo contrário, nós somos falhos, mas Deus não. Então, não fique triste se as pessoas que estão à sua volta não acreditam na idealização do teu projeto. Eu te trago um texto que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Que eu posso te dizer que as pessoas não acreditaram em Noé. Deus deu o projeto, ele começou a ser executado, mas as pessoas não acreditaram nele. E diz assim o texto: os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então a vontade de Deus é que mais pessoas estivessem dentro desse projeto, porque a longanimidade da construção da arca, ou seja, os 120 anos, que o texto diz que era o tempo que se preparava a arca, apesar de Deus ter sido longânimo com essas pessoas, o texto diz que apenas 8 vidas entraram dentro dela. Ou seja, somente a família de Noé. Como será que ficaram aquelas pessoas vendo a chuva chegar e Noé abrigado ali dentro? Noé, eu não acreditei no projeto que Deus te deu. Deixa eu entrar dentro desse projeto agora. Deixa eu entrar, Noé, dentro dessa arca. Deixa, Noé, eu entrar. Irmão, quero te dizer que Jesus é o projeto de Deus para a sua vida. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelos meus, que agora eu falo com você, eu trago essa mensagem para você. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu pelos seus pecados. Jesus é o projeto de Deus para a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que ninguém vai ao Pai que não seja por Ele. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida a ser seguida. A água que Ele lhe der, você nunca mais tornará a ter sede. Não se distraia com as coisas desse mundo que te afastam desse projeto chamado Jesus, o Filho de Deus, o unigênito, aquele que foi enviado para te dar vida eterna e não perecer fora da arca. Deus, ele tem um projeto para a sua vida. E esse projeto se chama salvação.
É necessário que você se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos e confesse com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. É necessário que você siga a palavra de Deus. É necessário que você esteja congregando em uma igreja. Não jogue fora essa preciosa oportunidade de estar nos caminhos do Senhor. Eu quero nesse momento orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te apresentar, Senhor Deus, essa vida. E em oração eu quero jogar por terra todos os planos de Satanás, todos os planos do inimigo para atrapalhar, Senhor Deus, esse projeto. Continue, Deus, colocando no coração desta esposa a conversão do seu esposo, a libertação dos seus filhos, porque é um projeto de Deus na vida dela. Pai, continue dando ânimo a esse servo de Deus a procurar o emprego, sabendo que o Senhor há de preparar o melhor, porque também é um projeto de Deus para a vida dele. Essa pessoa, Deus, cancerosa, doente, enferma, que a esperança agora esteja brotando em seu coração, esteja sendo renovada pelo poder de Deus. Eu quero te dizer que a cura também é um projeto de Deus. Não desfaleça o seu coração. Continue crendo. Senhor Deus, agora eu quero te apresentar esta vida que ainda não te reconheceu como o único e suficiente Salvador de sua vida. E que nesse momento esteja agora levantando uma mão. Que uma mão agora, Senhor Deus, esteja sendo levantada no anonimato dos homens, mas na Shekinah e na glória de Deus. E que esses lábios agora estejam confessando: Tu és o Filho de Deus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pai, que o Senhor venha abençoar essas vidas, que o Senhor venha guardá-las, meu Pai, debaixo das Tuas potentes mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. E lembre-se, você tem um projeto de Deus e ele vai dar certo. E Deus te abençoe. Eu sou o presbítero Marcelo e foi um prazer compartilhar essa mensagem com você. Grite pelo Senhor hoje. Faça como cego. Grite, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha compaixão. Não há multidões que me faça desistir. Oh, não há quem possa me calar. Meus limites